quero contar um pouquinho sobre como que é aqui o SXSW, esses dias em que eu pude participar. E para começar a explicar um pouco o que é o festival, né? Muita gente me pergunta, mas você está indo para um curso, para uma palestra, como funciona? Bom, South by Southwest é um festival, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo na cidade, então tem vários hotéis, várias salas de convenção, mesmo espaço de ativações de marca, viram ambientes para fazer cursos, palestras e tudo mais. E tem uma vida noturna também super agitada, mas você consegue buscar coisas para fazer o dia inteiro em vários lugares e a qualquer horário. Então, assim, a fase que eu vim é uma fase, é o Interactive, eu vim com interesse mais em marketing, interatividade, branding, mas ao final do período começou uma fase em que os painéis discutiram muito mais sobre gaming e música e um pouco de cinema. Como o festival é repleto de atrações, tem muita coisa para se fazer aqui, uma dica que eu dou, aliás, são duas. É essencial você se organizar, então existe um aplicativo que funciona super bem do festival, onde tem toda a programação. Eu peguei 2 semanas antes, eu dei uma olhada em toda a programação, eu fui marcando, favoritando aquelas atividades que me interessavam mais, porque daí elas automaticamente foram para uma agenda dos meus favoritos. Então essa ferramenta é super útil, ela também vai atualizando em tempo real o tamanho da fila, os painéis, então se de repente é um painel que tem muita procura, ele já vai ficando amarelinho ali o sinal, dizendo que está lotado, ou vermelho para dizer que não tem mais chance de você participar. Então é uma ferramenta super importante. E ao longo do festival eu descobri um outro aplicativo que chama OTT. Para mim, como ainda estou precisando melhorar bastante meu inglês, eu consigo entender enquanto eu leio muito mais do que enquanto eu escuto, principalmente quando é um americano nativo que fala muito rápido. Então esse aplicativo, ele vai gravando o que você está escutando, né? Ele grava em áudio e ao mesmo tempo vai fazendo uma transcrição. Não funciona 100%, a gente vê ali que a inteligência artificial ainda tem umas limitações, tem palavras que ele confunde bastante, mas assim, para mim funcionou bastante, tanto para entender na hora alguma coisa que passou muito rápida, quanto para depois eu reler e relembrar e fazer o meu próprio resumo dentro da minha linha de raciocínio. Como experiência, o South by Southwest vale muito como uma experiência. Aqui, eu pelo menos, o que eu levo é muito mais do que os painéis ou palestras que eu assisti, mas a experiência em si, de como que é possível fazer um evento tão grande, tão completo, de forma tão organizada ao mesmo tempo. As ativações de marcas são um espetáculo à parte, então grandes marcas locam espaços como restaurantes, bares e criam estandes maravilhosos que ficam ali funcionando durante 3, 4 dias. No dia seguinte desmonta e monta outra coisa no lugar, muito rapidamente, sem bagunça, sem barulho, sem desorganização. Então esses ambientes de ativação das marcas já são uma atração à parte, porque eles têm painéis que acontecem lá dentro, eles têm experiências muito legais de marca e você sai carregado de brinde, né? Isso é uma coisa que também quem gosta de levar os giftzinhos para casa ou levar ideias assim de ativações e de brindes é muito bacana. Em paralelo, uma das coisas que acontece no festival é a feira. A feira que a gente pôde acompanhar, eu vim com uma expectativa de que eu ia ver muitas coisas super inovadoras e super diferentes, e não foi muito que eu vi, assim, a gente viu muito mais do mesmo, mas assim, me chamou a atenção a questão dos robôs, então em vários espaços de ativação de marca, então você pega a Sony, por exemplo, tem um cachorrinho robô que é muito bacana. Tem na LG também, a gente viu os robozinhos que eles reconhecem o nosso sentimento de acordo com o nosso olhar, se está feliz, triste, para interagir com você. E aí eles mostram as várias aplicações desses robôs para você usar em casa, como assistente pessoal, como pet, enfim, você tem muitas formas de aplicar isso. E também tem aqueles que são meio esquisitos, né? Tem os estandes da China, que tem uns robozinhos que dá até medo, assim. Tem um que ele é até quentinho, simulando que é um bebê, usa roupinha e tudo mais. É meio esquisito. Mas, assim, isso mostrou que é uma das tendências que logo as casas vão estar cheias de robôs. E a segunda é a realidade virtual. Praticamente todos os espaços de marca que a gente visitou tinha alguma ativação com realidade virtual. Você coloca o seu óculos, seja você entrar no ambiente daquela marca, você se sentir na Lua, se sentir em Marte, se sentir dentro de um carro de corrida, enfim, né? São várias as ativações. Uma que me chamou a atenção também
foi dentro do stand da Sony jogar Tetris sentindo o cheiro. Então ele tem ali acoplado ao óculos de realidade aumentada um dispositivo que vai soltando alguns aromas de acordo com a sua performance no jogo. Então, além daquela recompensa sonora que os jogos já trazem, né, quando você cumpre o seu objetivo de fazer o barulhinho, não sei o quê, ali você tem outros sentidos sendo acionados. Então, o próprio tato, porque né, aquilo lá balança, treme, enfim, e o olfato também. Sobre os painéis e palestras, né, foi o que me trouxe até aqui, na verdade. Eu não sabia que eu ia ter uma experiência tão maior, que muito do que eu vou levar lá eu aprendi ou vivenciei fora das painéis e palestras. Mas falando especificamente deles, eu assisti 22 painéis ou palestras, é coisa pra caramba, assim, é um ritmo, tanto que a gente chega no último dia meio cansadão, assim. Então, nesses 22 painéis, eu tive a possibilidade de ver e ouvir de perto grandes nomes de grandes empresas, assim, diretores, gerentes, vice-presidentes de empresas como Sony, Snapchat, HBO, Discovery. Para mim, como imprensa, eu vim buscar muito informação sobre mídia, então, The Washington Post, CNN, NBC, Tenderfoot, que é uma empresa que desenvolve conteúdo para podcast, a Wired também desenvolve conteúdo, enfim. Mastercard, que eu tive a oportunidade de assistir uma palestra com o vice-presidente de marketing da Mastercard. Então, foram 22 palestras ou painéis. Claro que algumas são perdas de tempo, né? Como em qualquer lugar. Existem muitos painéis que o título é maravilhoso e quando você participa, você vê que eles não entregam o que está prometido no título, né? Mas, de forma geral, eu acho que assim, 85% delas me trouxeram bastante conteúdo novo. Em termos do que eu aprendi ali, o que mais me chamou a atenção? Bom, existem palestras e painéis de vários temas e você, na hora que vai escolher os seus favoritos, você tem que selecionar qual que é a tua linha de interesse. Então, eu selecionei que eu estava vindo aqui para buscar informação sobre mídia, sobre o futuro do jornalismo, visto que eu vim representando um grupo, né, que tem muito forte a produção do jornalismo local. Então, eu vim atrás de mídia, de jornalismo, de interatividade e também de branding. Por isso que o que eu vou trazer, eu vou falar aqui sobre o que eu mais aprendi, está mais relacionado a essas áreas. Mas óbvio, quem vem com interesse mais de advertising, ou mais de branding, ou mais de interatividade, leva um residual diferente do que esse que eu estou levando. Isso que é legal do festival, cada pessoa leva a sua própria experiência adquirida, né? Em relação ao conteúdo, com todas as plataformas que cada dia surge uma nova possibilidade de você distribuir conteúdo, o que a gente percebe é que o mais importante vai ser sempre o conteúdo. Então, as pessoas elas estão com um temporal de informação o tempo inteiro e diante disso os grandes grupos de comunicação saem em vantagem. Por quê? Tanto patrocinadores quanto consumidores de conteúdo precisam cada vez mais de marcas relevantes e marcas que inspirem confiança naquilo que estão transmitindo. A outra coisa é o contexto. Então, você está produzindo conteúdo e você pode e deve adaptar esse conteúdo para as mais diferentes plataformas que existem hoje. Você produz um mesmo material que você vai depois adaptar. Se fez para a TV aberta, vai adaptar para pôr no Twitter, no Facebook, no YouTube, agora para podcast. Mas você precisa ter muita atenção ao contexto. Então, assim, é o conteúdo fazendo parte da jornada de consumo de quem, né, quer se informar e você entendendo que no momento que a pessoa vai querer acompanhar teu conteúdo por meio do YouTube, você vai fazer de um jeito, no Twitter você vai fazer de outro, quando você for fazer via podcast é outro. Então, assim, são duas coisas, conteúdo e entender o contexto daquela pessoa que está consumindo para você adaptar de forma que para ela tenha uma experiência satisfatória. Ainda falando sobre contexto, eu também ouvi bastante essa palavra num painel que eu assisti como antropóloga, uma socióloga e uma psicóloga. Por quê? A internet, o digital trouxe muito para as marcas a possibilidade de você esmiuçar ao máximo em termos de números e de informações quem é a pessoa que está consumindo o teu conteúdo. Mas existe uma coisa que o data não traz, que é o aspecto social da pessoa que está te consumindo, o aspecto psicológico, o contexto em que ela vive e o contexto em que ela está consumindo o teu produto. Então, dentro disso, o papel dos antropólogos também é muito importante, porque você precisa entender os contextos, entender os comportamentos de diferentes nichos, mais do que entender o número que o data traz pra gente. Bom, como a tecnologia também prega as suas peças, eu tive um problema com o arquivo do vídeo de encerramento
do que vocês estavam vendo antes e tive que gravar esse trecho final em outro ambiente. Mas vamos lá, eu estava falando sobre o conteúdo e agora eu quero entrar num ponto relacionado ao jornalismo, que foi uma das vertentes que eu procurei seguir bastante durante o evento. O jornalismo, dentro desse momento em que a gente tem tantas plataformas diferentes de distribuição de conteúdo, ele ganha cada vez mais força no aspecto de contar as histórias. Então, assisti alguns painéis que falaram inclusive sobre como que a inteligência artificial vem fazer parte, né, da produção de conteúdo jornalístico, e o que a gente acaba percebendo é que a inteligência artificial vem como uma parceira que vai ajudar o jornalista a escrever uma mesma história para diferentes plataformas, em diferentes formatos, né, de textos para diferentes plataformas, permitindo assim ao jornalista atuar muito mais como um contador de história do que simplesmente como alguém que está relatando fatos. Isso vem agradando, né, e agrada o consumidor de conteúdo, uma vez que nós, como seres humanos, gostamos de ler bula, gostamos de ler receitas, gostamos de saber opinião, a gente quer saber não apenas um fato, mas como que esse fato ele tem implicações dentro da nossa vida, o que está por trás de um acontecimento, quais os desdobramentos desse acontecimento, e aí o jornalista, tendo o apoio da inteligência artificial para ele fazer o trabalho sujo, digamos assim, de replicar uma mesma informação para diferentes formatos de texto, ele acaba tendo condições de trabalhar mais a questão da opinião e da análise dos fatos. Então, dentro desse ambiente também, os grupos de comunicação tradicionais, eles também têm uma grande oportunidade de conquistar ainda mais espaço, porque com tanto excesso de informação que a gente recebe, inclusive com a questão das fake news, os grupos de comunicação tradicionais, aqueles que têm mais credibilidade, eles têm uma relevância maior perante essas pessoas que estão consumindo conteúdo. E o último assunto que eu queria falar é com relação aos podcasts. Logo que eu comecei a ver a programação do evento, eu notei que tinham muitos painéis e conferências sobre podcasts. Isso me chamou a atenção porque essa não é uma tecnologia nova, né? Essa é uma tecnologia antiga de pelo menos 10 anos, mas que agora ela volta com tudo porque ela encontra um ambiente totalmente favorável para se disseminar de forma mais rápida. O que é esse ambiente favorável? Tecnologia maior, as pessoas com muito mais devices que permitem ter acesso aos podcasts, banda, né? A gente consegue baixar os podcasts muito mais rápido do que lá 10 anos atrás, e o hábito, que as pessoas hoje estão mais acostumadas a consumir conteúdo sob demanda, né? No vídeo a gente vê plataformas como Netflix, né, que tem conquistado cada vez mais mercado, né? E os podcasts também podem vir aí a compor plataformas como os Netflix de áudio. Então, desse ambiente, tudo pode virar podcast. Uma entrevista pode virar podcast, um documentário, inclusive séries, né? Romances. Então, tem empresas como a Tenderfoot, que é uma das empresas que estava presente em um dos painéis que eu assisti, que estão se especializando em fazer podcast, em fazer séries para podcast. Então, hoje, o mesmo conteúdo, inclusive, pode ter as suas versões para vídeo e as suas versões para áudio, com conteúdo jornalístico, conteúdo de comédia, entrevistas, enfim, tudo pode virar podcast. Tem muita gente de olho nesse mercado, inclusive nós também estamos de olho nesse mercado, e esse foi um dos grandes aprendizados que eu trouxe. É isso, acredito que tenha conseguido passar bastante do que a gente conseguiu aprender lá no South by Southwest, e ano que vem a gente tá lá caçando mais tendências e informações para aprender, para evoluir como profissional, como pessoa, e também para poder compartilhar com as pessoas como eu tô fazendo agora. Obrigada!